Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje será a nossa primeira aula de Photoshop, né? Na verdade a primeira aula é uma apresentação, né? Porque Photoshop é muito extenso, né? Então tem que dar uma prévia, né? Para você entender por que usar o Photoshop, né? Porque é uma ferramenta utilizada há muito tempo. Eu lembro que dei início ao Photoshop nos anos 90, precisamente em 1996. Foi o primeiro contato que eu tive com o Photoshop. E foi uma experiência única, né? Naquela época tinha Desvendando o Photoshop, tinha Beabá do Mac, tinha muitos livros da época, tudo em inglês, né? Era complicado você estudar Photoshop porque tinha inglês, e até hoje eu trabalho com Photoshop em inglês, né? Mas eu tenho uma versão em português também, porque há uns 20 anos atrás eu lecionava aula no Senai, e eu lembro que lá tinha alguns computadores que o Photoshop era em português e outros Photoshop era em inglês, entendeu? Aí eu tinha que ensinar das duas modos, né? Os comandos em português e em inglês. É bom porque você também fica tranquilo, familiarizado com Photoshop em qualquer país que você esteja, né? É uma ferramenta muito boa e até hoje eu não consegui dominar o Photoshop, não tem como. São uns 26 anos trabalhando no Photoshop e até hoje eu descubro coisa, descubro comandos novos, efeitos. Mas basicamente você tem que se preocupar com o Photoshop assim. O que é que eu vou fazer? Por que eu vou utilizar o Photoshop, né? Porque às vezes o aluno chega e fala, quero tomar um curso de Photoshop, não sei o quê, para eu ganhar dinheiro, para eu trabalhar. Sim, mas a ferramenta você tem que saber por que o Photoshop, né? O Photoshop ele foi criado para edição de imagens. No início a gente só fazia no máximo recortar a imagem, aplicar a imagem assim no local adequado, redimensionar, né? Ela era muito grande, entendeu? E aí começamos a ter necessidade de fazer efeitos, recortes, né? E começou a gente utilizar mais do Photoshop. E os primeiros filtros foram aparecendo, né? Esses filtros mágicos de seleção, né? Antigamente as seleções eram feitas ponto a ponto, né? Aquela seleção mesmo, ponto a ponto. Imagine você pegar uma bicicleta com todo aquele raios e selecionar todos os raios ponto a ponto. Já fiz isso. E também tinha um problema também de armazenamento, né? No Photoshop, quando você abre um layer, uma camada, ela adiciona aquele espaço HD. Então, se você tiver 10 camadas de 20 megas, vai ser 200 megas quando abrir. Ou seja, tem que ter um HD com bastante espaço para trabalhar com Photoshop, né? E é isso aí, essa aula é só apresentação, né? Mas eu vou dar uma dica a vocês. Evitem usar JPEG, né? Se você quiser ter uma imagem de qualidade, evite usar o JPEG porque ele vai pixelizar, né? A imagem não vai ficar mais a mesma, né? Depois do Photoshop. Você salva em JPEG, já perdeu qualidade. Que JPEG é uma compressão, né? Ela compensa os tons de cores mais próximos, né? E aí você vai fazer com que a imagem perca a qualidade. Como eu trabalhava com qualidade, né? Trabalhei em agência de publicidade, então eu tinha que trabalhar com a qualidade o melhor possível para a imagem, né? A gente trabalhava com bastante qualidade. Então tinha arquivos que eu demorava 20 minutos salvando. Imagine 20 minutos salvando um arquivo. Você pegar imagens de, sei lá, fazer um painel de 10 metros por 15, né? Então você tinha que trabalhar a imagem para ficar perfeita, senão não ia dar certo. Então vale a dica também de você trabalhar com Photoshop. Você nunca deixa ele aberto, né? Sempre salve, feche. Então, se você deixar aberto, salve sempre, né? Que pode dar um bug. Que apesar de que ele é muito eficiente, é um programa que poucos arquivos que eu perdi no Photoshop, pouquíssimos mesmo. E às vezes eu perdi porque o HD não deu e acabou corrompendo o arquivo. Mas é uma dica, né? E tem outras dicas também que lá pela frente eu vou dar. Mas fica assim, a primeira dica é essa, nome de arquivos também, certo? Primeira dica. A primeira dica mesmo é você se preocupar com o JPEG, porque depois que você transformou o JPEG, acabou, a imagem não volta mais, ok? E tipo assim, arquivo, renomeie arquivos para você não ficar perdido com o tempo. Se você tiver condição de fazer outra versão do arquivo anterior, entendeu?
que não tem um vetor ainda, não tem um recurso ainda, sempre faça uma opção a mais. Tá? Você perdeu, por exemplo, 1 hora trabalhando na imagem, faça uma cópia dela, para você não perder essa imagem, ok? E a próxima aula eu já vou começar a enviar alguns recursos, né? E vamos ficar atentos sempre para não perder a aula, porque existe um segmento para você não ficar meio atrapalhado, sem saber o que é que está acontecendo, entendeu? Que apesar de que o Photoshop é meio livre, né? Você aprende comandos independentes, né? Mas é bom você ter uma noção para que fique um recorte, por exemplo, bem feito. Tá bom? Sombreamento, isso tudo você tem que se preocupar, senão a imagem não fica legal e você vai perceber que é uma montagem. Entendeu? Um forte abraço. Bom curso para vocês aí todos.